E a Suprema Corte dos Estados Unidos volta a proibir a venda de armas de fogo caseiras. Quem explica melhor essa história é o editor de Internacional, Marcelo Favalli, que está de volta aqui com a gente. Marcelo, quais são as explicações em torno deste tema? David, eu vou começar com a notícia de hoje, porque a Suprema Corte dos Estados Unidos acatou um pedido da administração do Joe Biden para dificultar, pasmem, isso existe nos Estados Unidos, a fabricação e montagem das chamadas armas caseiras, mas os americanos chamam de armas fantasmas, que até hoje não eram ilegais nos Estados Unidos. Eu já vou chegar lá, mas vamos saber o que aconteceu na Suprema Corte, porque desde o ano passado, 2022, um juiz de uma cidade no Texas chamada Fort Worth, ele acatou um pedido para que então essas armas ilegais, que agora são ilegais, armas domésticas, fossem legalizadas nos Estados Unidos. E a administração Biden, dos democratas, é uma pauta importante para esse núcleo político dificultar o acesso do americano médio a determinados tipos de armamentos. Nenhum momento, nem republicanos, nem democratas querem ferir uma das emendas constitucionais da Constituição americana que libera que o americano tenha um porte de armas. Não é isso. A administração Biden, assim como outros democratas, acham que é preciso haver um cuidado maior para estabelecer a liberação de armas de determinados calibres para alguns tipos de americanos, principalmente aqueles que já têm passagem pela polícia ou que mostrem algum desequilíbrio psiquiátrico, mas isso não é o caso de hoje. Aí eu vou explicar o que o David estava falando das chamadas armas fantasmas ou armas de fabricação caseira, que passam a ser ilegais a partir de agora, né, com essa decisão da Suprema Corte americana. Como os estados têm certa independência nos Estados Unidos, uma decisão da Suprema Corte acaba guiando todos os 50 estados americanos. Mas vamos lá, a explicação é o seguinte: principalmente com a tecnologia de impressoras 3D, é possível fabricar uma arma na sua casa ou ter uma empresa que faz isso e vende as peças por correio. Como eu disse, até então não era ilegal. O problema é que essas armas, elas não são registradas, elas não são rastreáveis. E num caso de um crime, esse material plástico, por exemplo, se pode usar um componente solvível em água. Isso gera um enorme problema de segurança pública nos Estados Unidos. Então aqui eu peguei um exemplo, criei um desenho fictício aqui de peças que podem ser ou feitas numa impressora 3D em casa ou fabricadas em série por uma empresa. Basta com que os componentes sejam feitos separadamente, e isso também é importante, era uma das brechas na lei. Essas peças são vendidas separadamente, às vezes entregues para um determinado endereço por fornecedores diferentes, o que dificulta ainda mais o rastreamento, e quem tem ali um simples domínio de ler as instruções consegue em minutos ter, por exemplo, uma metralhadora em casa, feita de plástico, que depois é facilmente descartável. Só que tem um outro exemplo que eu peguei aqui, disso que eu falava, quando peças vêm de fornecedores diferentes. Das duas maneiras, essa que vem de fornecedores diferentes ou que pode ser feita na própria casa do usuário, de novo, elas não têm registros. No caso de um disparo acidental ou proposital, a polícia não consegue investigar, porque não há registro dessas armas. E para piorar, eu fui atrás dos números das armas ilegais nos Estados Unidos e cheguei a esse mapa aqui. Quanto mais ao sul e mais a leste dos Estados Unidos, aumenta o número de armas ilegais apreendidas. De novo, isso aqui eu estou falando de um armamento aquele tradicional, feito com ligas metálicas, mas que tiveram numeração raspada, que foram roubadas e entregues no mercado negro, por exemplo. A tendência agora é que essas armas aqui plásticas, feitas com artigos montáveis, passem a agregar esse número. Percebam que aqui, ó, Califórnia, Texas, que claro que são estados também muito populosos, Flórida, chega a ter anualmente 38, quase 40 mil armas apreendidas por ano, armas ilegais. E esse número deve crescer porque agora esses armamentos plásticos feitos em impressora 3D, montáveis em casa, vão entrar na mesma lista, David. Tá
Tá certo, Marcelo? Muito obrigado pelas suas informações e explicações também, sempre muito didático. Até amanhã.